boa tarde a todos que nos ouvem. Hoje nós temos um convidado especial, ah, que é o Dr. Rodrigo Rieffel, tá? E eu já vou apresentá-lo aqui, porque eu estou olhando no seu site, então me permitam olhar aqui para apresentá-lo. Então, o Dr. Rodrigo Rieffel reside em Florianópolis, é isso, né? Isso. Uhum. Isso. Aham. E, e ele tem uma clínica de transtornos da saúde mental e emocional, tá? Onde os principais tópicos são aflições e distúrbios, emoções em conflito, exagero em medicamentos, falta de direcionamento. Muito interessante isso, que em seguida ele vai Uhum. nos contar como é que tudo isso se congrega no seu trabalho, e que, aliás, nós nos conhecemos pessoalmente, já fomos colegas de É formação, verdade. né? É. Então, o Dr. Rodrigo Rieffel é médico psiquiatra e psicoterapeuta, terapeuta sênior em autoconhecimento, com referência em abordagens integrativas. E isso aqui Uhum. muito nos interessa aqui no canal da Arte Flor, né, da Associação Rio Grandense de Terapeutas Vibracionais e Complementares, né? Uhum. Então, doutor Rodrigo, nos fale um pouquinho sobre você, sobre a sua trajetória neste caminho, o que é que veio antes, o que é que entrou antes, a psiquiatria ou a terapia floral, como é que foi isso? Uhum. Olá, boa tarde, pessoal. Antes de mais nada, vou agradecer o grande convite da Eliane. Realmente nos conhecemos há bastante tempo, fomos colegas e é um grande prazer assim estar aqui, né, contribuindo. E já respondendo essa pergunta, assim, que eu acho que eu já me fiz ela realmente e eu já recebi essa pergunta um tempo atrás, inclusive de alguns professores de conhecimentos integrativos, o que tinha vindo antes, né? E eu claramente tenho assim a consciência de que o que veio antes foi o terapeuta mesmo, né? Porque a minha trajetória até começou cedo, assim, lá pelos 18, 19 anos, quando eu comecei a praticar yoga, meditação. Eu já tinha um interesse por filosofia, eu tinha pais espíritas, né, kardecistas, a gente fazia aquele evangelho no lar toda quinta-feira. Então, existia esse cultivo já da espiritualidade, do conhecimento. Meu pai gostava muito de estudar as minhas medicinas da fitoterapia, né? A gente tinha uma coleção de livros em casa sobre do Dr. Balbach, que era um argentino, se eu não me engano, que tinha uma coleção de livros que falavam de cada planta, seu benefício, o que podia ser usado, alguns alimentos. Então, assim, tudo isso fez parte desse início, né? E eu diria que quando eu comecei a praticar yoga, lá pelos 18, 19 anos, eu comecei a ver que eu tinha muita vontade de trabalhar com autoconhecimento e com essa coisa da mente e corpo, porque para mim foi muito impactante, assim, os efeitos que eu fui sentindo. É como se eu tivesse voltado à memória de que aquilo eu já sabia, que aquelas coisas me interessavam muito. E aí, enfim, eu conheci o Ayurveda, aí eu tive uma oportunidade de ouvir uma palestra daquele médico Deepak Chopra. Na época ele já estava na linha do autoconhecimento, da autoajuda, né? Já não era mais tanto médico. Aí eu fui a São Paulo, fui assisti-lo, e aquilo me motivou muito, né? Bom, a vida foi seguindo, e aí eu resolvi, através de alguns amigos meus de segundo grau, o irmão mais velho dele estava estudando medicina, comecei a conviver mais com eles, aí tive um outro amigo que também fazia medicina. Nessa época, eu estava me preparando já para o vestibular, mas eu ainda não tinha me encorajado a encarar a medicina. Aí eu passei na faculdade, no vestibular, para ciências da computação, que era uma área que estava nascendo, assim como a área do Hum, futuro, né? Isso foi lá em hum, hum.
96, né? 95, por aí. E aí eu iniciei o curso convivendo com esse povo na mesma universidade, com esse pessoal da medicina, pessoal da veterinária, pessoal de outras áreas. E depois de um ano e pouco eu vi que não, isso aqui não é para mim. Aí eu decidi encerrar ali, trancar a faculdade, e decidi realmente, não, quero fazer medicina, porque eu quero trabalhar com uma medicina mais integrativa, mente, corpo. Aí eu já li alguns autores americanos que falavam sobre psiconeuroimunologia, todos esses eixos, né, que integram o corpo energético, que relação os chakras tinham com as glândulas e de que forma isso influenciava o processo do pensamento, da emoção, a crença, como isso influenciava na bioquímica do corpo. Tudo foi me interessando. Fui para a medicina. Confesso que não foi fácil estudar medicina em alguns aspectos, porque tinha momentos e tinha situações que fugiam muito da minha natureza, vamos dizer assim. Eu não queria estar vendo isso, fazendo isso, né? Tem coisas que também são muito boas dentro da medicina, mas assim, tinha coisas que, isso aqui não acredito nisso, acho que não é assim. Enfim, me formei médico e naquele momento que eu me formei, eu digo, eu sempre gostei muito dessa área, mas se a área mais próxima de tudo isso que eu queria fazer era a psiquiatria, mas eu fiquei um pouco balançado na cardio. Foi uma área que também gostei muito, a cardiologia, que também trabalhava com emoções, sentimentos, e, e acabei optando pela psiquiatria, e foi o caminho que eu acabei seguindo. Fui estudar em Porto Alegre, fiz residência médica, enfim. E durante todo esse processo de formação médica, eu nunca parei de estudar coisas, né? Então, fiz um curso de meditação, me formei num curso de terapeuta ayurvédico, estudei o sistema floral do Joel Aleixo. Na época eu comecei a estudar o sistema floral alquímico dele, né, juntamente com ele, em Porto Alegre. O Petworth também fazia parte da minha formação pessoal. Então, durante esse período, eu também fazia a formação do Petworth, onde eu conheci a Eliane, né? Isso mesmo. Então, assim, tudo caminhou junto. Eu acho que, de alguma forma, a medicina me trouxe um conhecimento que eu gostaria de tê-lo, e talvez a autoridade, justamente de poder falar disso e falar de outras coisas. Então, eu acho que hoje, no somatório, se eu olhar para trás, eu diria, tá, eu precisaria ter sido médico para fazer tudo o que eu fiz, o que faço hoje? Talvez não. Talvez não precisaria ter sido médico. Mas eu acho que sim, em algum aspecto, porque quando muitas vezes eu falo algumas coisas, né, de, toma esse floral, talvez tenha um impacto, às vezes, um pouco mais de maior confiança daquela pessoa do que, às vezes, só um terapeuta falando, porque eu sou um médico, sou um psiquiatra, a pessoa está sofrendo, né, de alguma doença mental. Então, assim, de alguma forma, não que eu queira exaltar isso, mas a autoridade do conhecimento médico muitas vezes influencia na credibilidade também. Então, assim, a medicina, ela, claro que nos ajuda muito, né? Ela tem muita coisa boa para oferecer, e eu diria que a psiquiatria é uma ciência muito moderna. O primeiro remédio foi lá em 1960 e poucos que foi inventado, e até 25, 30 anos atrás a psiquiatria era muito pesada em termos de os remédios causavam muitos efeitos colaterais, então era sempre uma questão muito difícil, além de todo o estigma da loucura, né? Que nunca foi fácil, assim, até hoje a gente vê, né? É mais fácil você ir num neurologista, ir num cardiologista, mas ir num psiquiatra, opa, né? O julgamento aumenta, né? É, verdade. É. Então, enfim, né? A minha ideia sempre foi integrar, né? E eu acho que tem momentos que a pessoa vai precisar de uma medicação e tem momentos que realmente ela não vai precisar. Eu diria que o grande processo começa depois do remédio, né? O tratamento mesmo começa quando a gente acalmou as coisas, a gente deu aquela estrutura, que isso o remédio às vezes faz bem esse papel, né? Mas o meu processo de ajuda, ele realmente começa depois dessa base feita pelo remédio, quando isso é necessário, né? Então, a minha Uhum. trajetória foi muito por aí. Caminhei por vários caminhos, fiz vários cursos, várias formações, alguns impactaram mais, outros menos.
E hoje eu busco olhar mesmo o ser humano de uma forma global, tentando entender a sua história, sua origem, seu desenvolvimento, para melhor ajudá-lo no quê? Em ele reencontrar o seu caminho de crescimento e de propósito, onde ele possa expressar a natureza dele. Porque a gente, isso é uma coisa que a terapia floral química, né, que a visão da alquimia fala muito, é que quando a gente se desvia do nosso caminho pessoal, do nosso propósito, a gente vai adoecendo, né? A gente vai deixando de ser a gente mesmo, ou por algumas dificuldades do próprio processo de desenvolvimento, ou às vezes por a gente não ter ainda essa consciência de quem somos, ou às vezes por outros motivos, a gente vai adoecendo. Então, retomar o propósito é uma tarefa. Reconhecer qual é o desafio que eu estou tendo que superar nesse momento, né? O que isso tem a ver com a minha caminhada pessoal. Então, isso faz parte de um tratamento mais integrativo, além de outras ferramentas que a gente vai usando para que essa consciência vá se despertando, né? E então tudo isso hoje faz parte da minha prática, né? Médica, e não só médica, né? Mas também como terapeuta e psicoterapeuta. Uhum. Eu estava olhando aqui nas informações que a tua consulta é de 1 hora, né? Isso, isso. Com- Então, Então, como é que isso acontece? aham. Então, eu acho que realmente a gente precisa de um tempo, né, para poder conversar, conhecer, perceber coisas, né, do nosso cliente. E o tempo em psiquiatria é algo importante, né? Muitas vezes pode ser mais Uhum, fácil um atendimento clínico, mais direto, dermatologia, por exemplo, que você vê, é uma lesão na pele, você vai olhar, identificar e vai prescrever um tratamento, vai orientar alguma coisa que precisa. Geralmente é assim que funciona. Mas na psiquiatria, às vezes, tu precisa desse conhecimento, a gente precisa conhecer a pessoa, criar uma empatia, criar um vínculo emocional de confiança, né? Eu vou querer saber a história dela de alguma forma, o seu passado, né? Quem foi sua mãe, quem foi seu pai, como é que foi a sua gestação, entender muitas vezes as fases da vida que ela já passou, né? Enfim, todo um desenvolvimento, até onde ela está ali, até o dia de hoje, até o momento em que ela chega até mim, com as suas questões e dificuldades, e assim entender melhor como eu vou ajudá-la nesse processo daqui para frente, né? Então, eu acho que o tempo de 1 hora, às vezes, é até pouco para tantas coisas uhum, que, às vezes, a gente precisa, poderia estar investigando e conhecendo, né? Mas eu acho uhum, que é o suficiente, porque a gente também não faz tudo de uma vez só, né? E, às vezes, também muito uhum, mais tempo que isso, às vezes, nem a pessoa absorve tanto, né? Ouvindo, e nem mesmo consegue falar tanto, né? O que precisa. Então, uhum, eu acho que nem tanto, nem tão menos, nem tão mais, né? Mas eu acho que 1 hora realmente acaba sendo um tempo importante para a pessoa se sentir ouvida, acolhida e reconhecida nas suas questões, né? Mesmo que a gente não dê um uhum, diagnóstico, muitas vezes numa primeira, eu particularmente até não gosto muito de diagnósticos, assim, você tem isso. Porque as pessoas uhum, mudam, as pessoas se transformam, muitas questões elas são uhum, transformáveis, né? E de alguma forma o diagnóstico muitas vezes ele estanca, né? Ele te dá uma placa, né? Eu uhum. sou isso, eu tenho isso, né? E a Sim, ideia, embora me permita, claro, embora às vezes a pessoa procure uma autoridade como o médico, né? Porque às vezes ela está tão perdida nas suas questões, né? Que às vezes ela precisa que o médico diga, você tem isso, né? Às vezes, né? Mas nós sabemos que o mais importante não é esse diagnóstico fechado, como você acabou de dizer, né? Eu lembrei da minha mãe, que quando acompanhava ela nos médicos, né? Uma vez ela chegou, e isso me marcou muito. Ela chegou para o médico e ela disse: Doutor, me olhe. Eu quero lhe contar uma coisa, eu quero lhe dizer como é que eu me sinto. E o médico lá escrevendo o receituário, o que ela precisava comprar.
sabe? Então, isso eu tirei de lição para mim, como terapeuta, o quanto esse olhar é importante, né? Isso que você está relatando, essa, essa integração da psicoterapia, da terapia floral, com todo o teu estudo, toda a tua atenção com a psiquiatria, não é? Uhum. Então, eu, Exato. particularmente, fico muito feliz por ter te conhecido e de saber que você trabalha dessa forma. Uhum. Que bom, que bom. Sabe que por muito tempo eu vejo que sempre teve um pouco esse conflito, né? Ou você é alopata, ou você é terapeuta homeopático, ou floral, ou, né? Ou você usa os remédios, ou você é contra os remédios, né? Eu acho que por muito Uhum, tempo existiu isso no meio, né? Essa rixa, né? E é claro que, sem aqui avaliar a qualidade de médicos que existem, né? Mas, assim, o ponto é que eu acho que o grande propósito é a gente integrar, né? É a integração dos conhecimentos. E eu te diria muito mais hoje, porque a psiquiatria de 20 anos atrás não é mais como é hoje, né? A psiquiatria hoje, as medicações hoje, elas são muito eficazes, com baixos efeitos colaterais e ajudam muito. Mas é claro que elas têm uma uhum, limitação muito grande. Ninguém que vai buscar um psiquiatra para tomar um remédio está buscando uma cura ou uma resolução mais profunda dos seus problemas. Não é por aí, né? Eu diria uhum, que a solução vai começar depois que o remédio funcionar, porque aí tu vai ter a base, vamos dizer assim, tu resolveu uma sintomatologia que tu tinha temporariamente, para que tu possa então aprofundar nas causas e fazer a transformação necessária. Então, assim, isso também traz mais autorresponsabilidade para o cliente. Ele também precisa fazer o movimento dele, né? O psiquiatra vai estar como um parceiro. Ó, vou te ajudar a te orientar, te dar suporte, conta comigo. Mas uma boa parte da caminhada uhum, é de responsabilidade da pessoa. O que muitas uhum, vezes a medicina, de alguma forma, hierarquicamente, sempre colocou um pouco mais o médico acima do seu paciente, do seu cliente. De modo que muitas vezes, tanto o cliente transfere responsabilidades para esse médico excessivamente, quanto o médico muitas vezes abraça isso como um salvador, de não, eu vou resolver os teus problemas. E deposita tudo isso numa medicação ou mesmo num procedimento médico, que muitas vezes não vai chegar com profundidade no que precisa para que ela faça o seu processo de restabelecimento e uhum, de cura, né? Dá para falar em cura, assim, muitas coisas a gente cura, né? uhum, Muitas coisas a gente ameniza, a gente, né, melhora. Então eu acho uhum, que é muito por aí, assim, sabe? uhum, A integração dos conhecimentos, eu diria que é o grande momento da vida da gente, né? A gente fazer um bom uso de tudo que temos de uma forma a contribuir com a saúde e com o desenvolvimento, né? uhum, E enquanto a medicina, né, a psiquiatria, ela ficar muito focada no sintoma, realmente ela vai ter sempre essa limitação, né? Uma eficiência em solucionar, às vezes, tirar uma pessoa de uma crise de ansiedade, de uma depressão mais profunda, né, de um surto psicótico. Para isso, realmente, a psiquiatria ela está muito hábil, ela é muito eficiente para isso. uhum, Mas entender por que essa pessoa chegou naquela depressão, qual é o processo que ela vem vivenciando. A partir daí, os entendimentos da psicoterapia vão ajudar, mas as ferramentas ficam restritas. E aí a gente tem que ampliar uhum, mesmo para outras formas, né, de terapia, que entram mais as terapias complementares, as vibracionais, né? Poucos médicos vão olhar o lado espiritual da pessoa, né? De que forma ela uhum, cultiva isso, de que forma a fé também tem um grande impacto na saúde mental, emocional, espiritual, né? Então, assim, eu acho uhum, que o grande momento da nova medicina é esse, a gente poder estar integrando espírito e corpo, passando por os diversos níveis, né? Mental, emocional. uhum, E a terapia floral, ela é uma grande aliada também
nessa conquista da consciência de nós mesmos, né? Desse contato mais profundo com o que a gente é mesmo. Uhum. Perfeito, perfeito. Nós temos uma visão que as essências florais elas fazem um trabalho de ensinamento, né? Que ela até na teoria de Dr. Bach, ele falava em remédios florais, remedies, né? Mas aqui para nós, né, na tradução, não é considerado assim um remédio, né? Mas isso que você falou, né? Esse despertar da consciência, por que, por que é que eu estou desenvolvendo pânico? Por que é que eu estou desenvolvendo ansiedade? O que é que está me levando a ter esse tipo de sintoma? E aí, então, vamos trabalhar, ajudar a pessoa a trabalhar as suas questões com a ajuda das essências vibracionais e de campos de consciência, né, que estão Uhum. sendo chamadas atualmente, né, porque não são só essências de flores, não é mesmo? Sim, exatamente, exatamente. Eu diria assim que Uhum, todo problema tem uma causa, tudo tem um porquê, né? Por mais que possa estar muito escondido, muito oculto, muito distante da consciência, o porquê, mas ele existe, né? uhum, E a gente tem que ter isso em mente, essa consciência de que eu preciso ir atrás, eu preciso ir em busca de entender mais profundamente quem sou eu e o que que em mim adoece, né? Então, assim, e eu acho que realmente, como tu falou, assim, as essências vibracionais, pelo seu mecanismo de vibração, de ressonância, de trazer uma consciência pura, genuína, da natureza, é capaz de nos fazer cada vez mais, afinando o nosso instrumento, para que a gente vá entrando mais em contato e sintonia com o nosso eu real, nossa expressão genuína. Quem sou eu realmente? O que que eu tenho aqui, né, de luz e sombra ainda para integrar, né? uhum, Então, realmente é fantástico, né? O que a gente uhum. tem já hoje como ferramentas vibracionais, né? Elas são muito importantes, sem dúvida, né? Sim, com certeza. E lembrando, você citou, né, as terapias complementares e integrativas, para nossa alegria, elas já estão fazendo parte das PICs, né? Uhum. Da, eh, mas claro que ainda falta muito que possa ser oferecido nas, nas nas redes de assistência, né, Sim. na, no SUS, né, para Uhum. que mais pessoas possam usufruir não só da terapia floral, mas de outras terapias, né? Sim, com certeza. Isso foi um grande ganho, né? Um grande ganho. E até eu estava, uns tempo atrás, quando saiu, eu estava lendo, né, a decisão, né? E eles citam até Paracelso, citam médicos antigos assim que tinham esse olhar, né, de que Uhum, a a medicina e a cura era algo muito mais profundo do que somente uma medicação ou, né, Paracelsus, né, o Hipócrates também, faça do seu alimento o seu remédio o seu alimento. E eu acho que existem outras ferramentas que podem estar sendo incluídas, né? Eu acho que ainda é um campo uhum, que ainda é pouco explorado, né? Porque muitas vezes são uhum, terapias que têm um baixo custo e um efeito muito bom, né? Quantas pessoas não se beneficiam assim só com a terapia floral, ou só com uma terapia corporal, ou só com, né? Então, às vezes não é preciso realmente a medicina em si na sua prática clínica somente, né? E eu acho que ainda há uma luta ainda nesse sentido de classes, assim, um pouco, né? Existe ainda uma parte dos médicos que ainda
julgam as terapias complementares como algo, isso é placebo, isso não funciona, isso não tem eficácia, não tem estudo científico que consiga dar suporte, mas a gente Uhum. sabe que na prática, e assim, existe, tá? Existem estudos científicos, sim, para uma série de coisas, né? Plantas e o uso delas, e, enfim, e outras ferramentas, né? Uhum. Técnicas respiratórias, a própria meditação, olha só o que é mindfulness hoje, e a própria psiquiatria já incorporou, né? Hoje a própria psiquiatria dá cursos de mindfulness, a própria psiquiatria já incluiu a espiritualidade como algo importante para a saúde mental, então existem até cursos de extensão já hoje em algumas universidades, mas ainda Uhum. existe na própria rede, aí eu falo por algumas experiências próprias minhas, existem ainda médicos que desacreditam nas próprias ferramentas que o SUS está oferecendo. Então, muitas vezes também Uhum. não fomentam por falta de conhecimento, falta de uma experiência prática, por preconceito mesmo. Então, eu Uhum. acho que isso às vezes também barra um pouco o crescimento mais espontâneo, mais genuíno, né? Que cresce, continua crescendo dentro do meio, mas talvez ainda com algumas resistências, né? E, mas eu Uhum. acho fantástico existir as técnicas alternativas dentro da rede, porque dá acesso a muitas pessoas, né? E não fica restrita só a uma medicina medicamentosa, né? De estar medicalizando tudo. A gente precisa Uhum. estimular também, desde as pessoas de baixa renda, baixa cultura, se conhecer, entrar em contato com essências da natureza, com conhecimentos diversos, com técnicas que ajudem o seu desenvolvimento, nas relações, né, nas emoções, na parte mental cognitiva. E para tudo isso já existem muitas coisas boas, né? Uhum. Então isso foi um passo muito importante. Uhum. Na pandemia, eu fiquei aqui em Torres, né? Fiquei toda a pandemia em Torres. Então, eu comecei a participar, incentivar hortas comunitárias. E uma delas foi no CAPS. E o resultado foi incrível. É assim, muito perceptível de ver, por exemplo, tem várias outras oficinas, né? Mas, por exemplo, assim, um senhor mais de idade que vem, que não tem uma cultura de ficar fazendo um trabalhinho manual, de repente, na horta comunitária, na horta, né? Ele pôde colocar a serviço aquilo que ele sabe fazer e também colocar o corpo em ação, né? Então, a horta persiste, eu recém visitei, e assim, congregando com esse pensamento que você está trazendo, né? Então, tem outras técnicas, outros instrumentos, outras ferramentas que podem ser oferecidas também, né? Para congregar nesse olhar de atendimento às pessoas que necessitam, né? Uhum. E lembrando também da Nise da Silveira, que muito, eu não sei, lá na época de 1930, eu acho, por aí não tenho certeza o ano, mas que ela foi a única mulher no curso da psiquiatria, não é? Uhum, foi. E, Uhum. e que ela teve esse olhar diferente com os pacientes, onde ela ofereceu a oficina de pintura, de, de barro, de manuseio com Uhum. barro, né? E hoje até Arte-terapia, né? Principalmente. arte-terapia, que até hoje tem um museu no Rio de Janeiro, né? Que está o trabalho dela. Então, isso é grandioso, isso é grandioso. É, Uhum, muito mesmo. A gente sim. teve vários precursores aí, várias pessoas que influenciaram e impactaram, né? E a gente tem vários exemplos Uhum, mesmo, né, o quanto outras ferramentas são importantes, né?
Imagina Uhum. assim, ó, tem muitas pessoas que se beneficiam só de estar socialmente reunidos fazendo algo que gostam e que sabem, né? Isso já gera uma série de efeitos benéficos nesse processo de reconquista da saúde, né? E a pessoa se sentir útil, se sentir incluída, reconhecida pelo outro. Então, Uhum. só nisso já é algo terapêutico, né? Imagina Sim. fazendo uma técnica estruturada, utilizando ela como método, usando um caminho, Uhum. né? Seria Sim. ainda é mais ainda, né? Então, eu acho que a gente vive um momento realmente não tem como voltar atrás, né? Porque também à medida que mais pessoas compreendem que a saúde é muito mais do que, né, esperar adoecer para procurar um médico, e sim, eu querer me cuidar, eu querer viver melhor, eu querer estar saudável, me manter saudável, a gente vai mudar muito, muito, a gente vai estimular que a própria ciência médica, a ciência terapêutica também vá fomentando novos caminhos e aperfeiçoando os caminhos que já vem trilhando, né? Então eu acho Sim. que É verdade. a gente está nessa evolução, né, muito maior que evolução espiritual, emocional, que essa busca pelo ser homem, né, ser humano inteiro, é o que realmente está levando a tudo a se criar caminhos que se complementam, né? Então, eu acho que precisamos incluir mais terapias integrativas para todo mundo se beneficiar, né? Uhum. Coisas Uhum. que podem ser mais diretas, coisas mais rápidas, e ensinar as pessoas a cuidar da sua energia, e também aprenderem a como se autocurarem ou se autotratarem de algumas coisas, né? Às vezes com a própria vibração, uma boa alimentação, com bastante água potável, enfim, exercício Uhum. físico, Uhum. florais, né? Técnicas vibracionais, a própria meditação, a prece, tudo isso tem que fazer parte da vida de todos nós, né? Isso mesmo. Mas que maravilha, doutor Rodrigo Rieffel. Estamos chegando aqui no finalzinho do nosso bate-papo e já agradecendo por teres aberto um espaço na tua agenda para nos trazer essas informações e a tua palavra. Então, quem quiser conhecer mais, pode procurar no site, né? Dr. Rodrigo Rieffel, médico psiquiatra e, e terapias com abordagens integrativas. Gratidão, muita gratidão. E quer nos deixar uma palavrinha de, de encerramento, então? Acho que voltou. Voltou. Sim. Tá me ouvindo? Uhum. Sim, estou te ouvindo. Tá, não é que eu perdi uma parte, travou. Tu estava se despedindo, né? Que estava chegando Ah, no final, aí depois travou. Não sei isso. o que tu falou mais. Uhum. Não, eu falei que se alguém tiver interesse, pode procurar, né? Aham, Pelo site, Dr. Rodrigo Rieffel, né? isso. Uhum. Aham. Ou entrar em contato conosco também, que a gente pode passar o teu contato. Tem o meu Instagram também, rodrigo.riffel, tá? Também Riffel, estou lá. Riffel. Isso. Aham. Escreve Rieffel, né? Mas a pronúncia é Riffel. Riffel. Ah, É. tá bom. Aham. Certo, então. Foi um prazer estar aqui, viu? Conversando contigo. Espero que nossa audiência tenha gostado também. E estou à disposição para ajudar. Eu também atendo online, né, para pessoas que estão mais distantes, né, se precisarem. E eu Uhum. também faço trabalhos em grupo, enfim, né? Se quiserem me acompanhar no Instagram, eu
também estou sempre produzindo algum material. A gente também tem um podcast, eu e um colega, e que é o Bruno, que é um constelador familiar, chama Pode Ser. Lá no meu Instagram vocês vão encontrar, tá? Também produzimos bastante conteúdo ligado ao autoconhecimento, à medicina, a constelações familiares, alquimia, terapias florais, enfim, tudo que nos interessa aí, para ajudar o Que, outro e ma- nos ajudar. que maravilha, então. Então, vamos procurar no Instagram, ah, pode ser, com o Dr. Rodrigo Pode ser. Riffel. Riffel. Gratidão. Obrigado também.